Conforme os dias vão passando, aos poucos vai ficando cada vez mais claro para os ursos o que a gente vinha comentando anteriormente aqui no Bitcoin, que a tendência é de alta e que isso aqui não é bear market. Traders e investidores, hoje iremos para mais uma atualização do Bitcoin e hoje eu quero responder uma pergunta que me fizeram no Instagram. Você acredita em 200 mil dólares? 150? Qual será o alvo para o topo do ciclo do Bitcoin? O que é que a gente precisa ver aqui no gráfico para entender o quão longe a gente tem aí nas próximas semanas, nos próximos meses aqui com Bitcoin? E por último também, caso você ainda esteja pessimista enquanto aos próximos movimentos aqui do Bitcoin, eu vou te apresentar um insight que eu sempre uso aqui nas minhas análises quando quero uma confluência a mais. Tá? É um insight que eu não costumo trazer por aqui, mas uma vez que você entender, talvez você fique mais bullish, né? Ou menos bearish caso você esteja pessimista. Mas vamos lá, vamos começar primeiramente falando aqui sobre os alvos para o Bitcoin, o quão longe a gente vai. Tá? Para falar o quão longe a gente vai, turma, a gente precisa de mais informações. Que informações são essas? Bem, nesse momento a gente se encontra diante de uma grande resistência. Eu acho que todos sabem disso, né? Essa faixa aqui é a faixa que mais teve negociação dos últimos mais de 250 dias. Traçar o Fibonacci do topo ao fundo, a gente tem nível de 0,618. Se tu descer pro RSI no 4 horas, tu vai ver divergência extremamente sobrevendido. Tá? Então, de fato, a gente está de uma grande resistência. Eu não duvido uma rejeição temporária para a gente voltar a subir. Antes da gente voltar a subir, tá? Mas vamos lá. Uma vez que a gente ultrapassar a resistência, seja de primeira, seja após uma correção maior aqui no Bitcoin, uma vez que a gente ultrapassar essa resistência dos 100 mil dólares, eu vou arredondar até os 100, que é o nível de resistência psicológica, uma vez que a gente ultrapassar também a all-time high, a gente quer ver uma coisa chamada muito volume entrando aqui no Bitcoin, tá? A gente quer ver um volume parecido com o que tivemos aqui embaixo, tá? Foi um volume bem interessante, uma anomalia que temos aqui nesses fundos com o preço subindo, tá? Seria muito interessante entrar bastante volume aqui, o tanto que a gente teve nesses níveis aqui, tá? Vou usar esses volumes aqui como parâmetro do que a gente quer ver ao longo das próximas semanas, se a gente vier a continuar subindo aqui com o Bitcoin, tá? Por que a gente quer ver tanto volume assim? Porque isso vai mostrar pra gente que temos força na tendência, tá? Então, se a gente apresentar muito volume, né, algo do tipo assim, isso nos mostra força na tendência e que muito provavelmente, se a gente entregar uma informação dessa aqui no Bitcoin, a gente vai estar diante de uma onda 5 estendida que pode buscar patamares muito altos, tá? 200, até mais além dos 200 mil dólares. Se a gente pegar essa primeira pernada aqui e projetar para buscar um alvo para a próxima pernada, se a gente só replicar o tamanho dessa onda 1 interna de uma onda 5 aqui, estamos falando de 170 mil dólares. E isso não é nem para o topo do ciclo, é só para o alvo para onda 3, para daqui para o 4, 5 a gente fechar uma onda 5, tá? Então a gente precisa de mais informações, né? E se a gente entregar muito volume ao longo das próximas dias, semanas, subindo aqui, aí a gente vai acreditar em níveis muito altos, tá? Como 200 mil dólares e até bem muito além. Mas para isso a gente precisa de mais informações. Por outro lado, se a gente subir aqui com baixos volumes, aí a gente pode apresentar um que houve lá em 2022, né? Se a gente subir com baixos volumes, eu vou estar analisando a possibilidade de a gente formar aqui uma diagonal, que é um típico padrão comum de ser apresentado numa onda 5. Tá? A gente começa a subir na estrutura dessa onda 5 com baixos volumes, entrega algo do tipo aqui antes de iniciar um bear market, tá? Eu tenho um exemplo muito bom, né? Que foi um que houve lá em 2021, na verdade. Ó. Quando a gente volta a subir aqui, a gente mandou a onda 3, 4 e 5 com um volume muito, mas muito baixo. Perceba que a gente consegue, continua rompendo as máximas aqui, com um volume quase inexistente, rompendo pontos importantes com volumes muito baixos, né? Com a estrutura de ending diagonal, um padrão muito comum de ser apresentado, enfim, de tendência. Então, se a gente vier a subir aqui, a gente quer ver muito volume para acreditar em níveis muito altos, tá? Se a gente começa a subir com um volume muito baixo, a gente vai ter que analisar a possibilidade de a gente estar apresentando aqui uma diagonal de fina tendência. Caso esse seja o cenário, eu estarei analisando realizar um que eu tenho investido aqui nesses níveis, tá? Por enquanto, estamos na resistência, mas eu sigo investido, pois
acredito que temos potencial de entregar níveis bem altos aqui para o Bitcoin. Beleza? Então, eu creio que está respondido, né? Que vai romper os topos, muito provavelmente, né? A gente já sabe. A questão é o quão longe a gente vai. Para saber quão longe a gente vai, a gente precisa analisar as próximas informações, que é basicamente o volume cruzando pontos importantes, né? Os $100 mil cruzando all-time high. Agora eu quero compartilhar com você um insight que eu busco para ter confirmações a mais na minha análise, tá? Quando a gente olha só o Bitcoin aqui, claramente as probabilidades é que a gente continue subindo, tá? Bastante volumes, uma vez que a gente retoma para a tendência de alta, né, os volumes voltam a ser superiores aos volumes da baixa, o que mostra para a gente que estamos aparentemente numa tendência saudável de alta. Mas quando eu quero uma confirmação a mais, eu sempre olho como é que anda a segunda maior criptomoeda, tá? O Ethereum. E olhando esse gráfico aqui do Ethereum, você que entende mais do indicador volume, eu te pergunto, que informações você extrai aqui ao analisar o gráfico do Ethereum e junto com o volume? A gente tem, turma, o maior volume dos últimos quase 3 anos, tá? Uma anomalia que ocorreu uma vez que o ativo ficou extremamente esticado no nível de suporte na região de captação de liquidez. Eu interpreto isso aqui, as pessoas vendendo no pior ponto possível, né? O volume e negociação, a gente teve muita negociação aqui abaixo, uma vez que a maioria perde, a tendência é que o ativo vai para o outro lado. E a gente começa a ver, de fato, a gente indo para o outro lado aqui em seguida, logo após essa anomalia aqui no volume. E a gente começa a subir aqui, o primeiro candle de alta é um candle com muito volume, um volume até pouco. Se parece muito com os volumes fortes de quedas que a gente teve aqui no Ethereum, tá? Isso me mostra uma demonstração de força aqui na alta. Beleza? Então a gente tem duas interpretações aqui, um volume de fundo e em seguida um volume de força. No momento a gente se encontra em resistência, tanto no Bitcoin quanto no Ether. Então não duvido uma rejeição aqui temporária, tá? Mas com base nas informações que temos aqui, muito provavelmente a gente vai continuar subindo aqui ao longo dos próximos dias, das próximas semanas, tá? Para buscar patamares aqui no mínimo no Ether, para mim a casa dos 2.600 e 2.800, tá? Que é nível de 0,68, nível que teve muita negociação, resistência. Beleza? Então, quando a gente olha para o gráfico do Bitcoin, a gente entende que as maiores probabilidades é que a gente continue subindo. E quando a gente vem analisar o Ethereum, né, que é este insight que eu estou compartilhando com vocês para entender que é que o Ether está nos passando, ele nos mostra que as maiores probabilidades que a gente continue subindo, correto? Então, a gente tem os dois principais ativos aí do criptomercado apontando para cima. Mas, Matheus, até agora você só me mostrou gráficos, cara. Mas e a economia? Você não viu o que aconteceu ontem? Ontem foi divulgado dados que mostram que a gente talvez esteja já em uma recessão. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você ainda analisa a macroeconomia da forma, digamos, tradicional, que muitos analisam aí para tentar prever os movimentos de mercado? Olha, antes da gente dar continuidade aqui falando sobre isso, deixa eu só dar um rápido recado. Pela primeira vez no ano, as vagas para o treinamento CryptoGains estão abertas, tá? Estamos falando do treinamento mais completo do criptomercado. Além do curso vitalício no Hotmart, vocês têm acesso a 10 meses de membros no Discord. É nos membros que você coloca em prática tudo o que aprendeu na teoria, né? A gente tem 10 lives mensais. Para quem não consegue acompanhar, essas lives ficam gravadas e dessas lives a gente gera as oportunidades. Os membros recebem por escrito as atualizações com oportunidades de trading e investimento. Tudo isso vocês conseguem por um valor abaixo de 3 dígitos e conseguem parcelar em até 12 vezes sem juros. Para os que pretendem pagar com criptomoeda, basta enviar mensagem aqui no WhatsApp. Agora falando sobre a economia, olha, tem 3 aulas no módulo aqui que eu acredito ser tudo que você precisa saber sobre macroeconomia quando se trata de previsão de mercados. Eu não vou entrar a fundo aqui no tema, tá? Mas se você analisar o título das aulas, talvez você entenda o que eu estou falando aqui nos vídeos. Mas para te deixar um entendimento, eu vou deixar essa frase aqui no final desse vídeo do Peter Lynch, que é: If you spend more than 30 minutes analyzing economic and market forecasts, you'll be wasted 10 minutes. Né? Se você gastar mais de 13 minutos analisando economia para fazer previsões de mercado, você desperdiçou 10 minutos. Já dizia Bernard Baruch, show me the chart and I'll tell you the news. Né? Mostre-me os gráficos
e eu lhe direi as notícias. Bem, o que eu tinha para falar é isso. Atualizamos aqui o Bitcoin num prazo maior. O curto prazo, a gente tem atualização recente aqui do Bitcoin, onde eu mencionei para vocês as possíveis faixas de compra que estaria de olho no Bitcoin e os motivos pelo qual esses níveis, correto? Então por hoje é isso, pela sua atenção, meu muito obrigado. Dúvidas, críticas e sugestões, deixa aí nos comentários. Vejo você na próxima análise, no próximo vídeo.